Gente, boa noite. Estou fazendo esse vídeo hoje para a gente fechar o assunto de introdução ao estudo da história, certo? Vídeo 1, vídeo 2, esse é o vídeo 3. Antes de começar as aulas, eu venho aqui agradecer, primeiramente a Deus, agradecer aos meus superiores que fazem parte da Secretaria de Educação, porque eu tive uma crise, não sei se foi alérgica, e tudo suspeitava que eu podia estar com Covid. E fui prontamente atendido na cidade de Alhambra. Então eu tenho que agradecer as pessoas, que são várias, mas a diretora-geral, a diretora Vasti, e a coordenadora geral pedagógica, que é Naninha, junto da pessoa do secretário e também do prefeito. Então eu já estou um pouco melhor, eu puxo um pouco o ar, mas graças a Deus não deu Covid. Pode ser um outro problema menos grave. Então, eu começo a aula em agradecimento a Deus, acima de tudo, a espiritualidade e as pessoas que me assistiram muito bem na cidade de Alhandra hoje. Certo? Então, está aqui o meu agradecimento, minha gratidão por todos esses companheiros da grande família Zélia Correia do Ó. Então, agora, nossa aula. Fechar. Essa aula vai ser... Desculpe. Essa aula vai ser um pouco mais curta. Por quê? Porque é o finalzinho do assunto. Aí a professora Ana Carla vai aproveitar para vai fixar exercícios junto dessa aula. Então a gente falou o quê? Da importância do tempo, como foi criado o tempo, a necessidade de se inventar e controlar o tempo. Aí falamos dos tipos de calendário, o calendário de origem cristã, aí o calendário religioso, né, que é o calendário judaico, o calendário cristão, que é o nosso, o calendário muçulmano, né? A necessidade de medir o tempo, né? Não tinha o tempo da natureza, que era pelos ciclos das estações, o dia, a noite, a lua. A gente falou da movimentação da Terra, né? A translação e a rotação, né? A translação para falar dos dias, contagem dos dias, do ano bissexto. A cada 4 anos temos mais um dia, né? O mês de fevereiro ganha um dia, até o dia 29, mas isso acontece em 4 anos, não é isso? Aí falamos também aqui, ó, que tem outras medidas, não só o relógio e o calendário. São medidas que a gente usa muito em história, num tempo bem maior do que um ano, certo? Por exemplo, temos a década. A década é contado como de 10 em 10 anos. Uma década, 10 anos. 2 décadas, 20 anos. 3 décadas, 30 anos. E assim sucessivamente. Temos o século. Um século equivale a 100 anos. 2 séculos equivale a 200 anos. 3 séculos equivale a 300 anos, certo? E temos um milênio, 1000 anos, 2 milênios, 2000 anos, 3 milênios, 3000 anos. Então a história usa muito isso. Isso aí é para medir uma história de longa duração, uma história muito grande de tempo, certo? Então vamos aqui, continuando. É bem pouquinho o assunto. A divisão do tempo em períodos. O historiador do século XIX, para que pudesse estudar melhor, peraí, só um minutinho. Para estudar melhor, dividiu a história em períodos, ou chamado também de periodização. Eu gosto de usar mais período, até mais fácil para falar, né? Então, como é que está dividido o período da história? Em pré-história, história antiga, história medieval, história moderna e história contemporânea, que é a nossa, certo? Aí, isso aí foi uma forma de poder estudar com uma forma mais didática os assuntos da história, mas há críticas. Por quê? Porque eles fizeram um recorte dessas histórias só da história da Europa. Não fala da história do continente africano, do nosso continente América, não. Ele botou os fatos da história europeia.
Então existe muitas críticas nessa forma que dividiram a história em períodos, certo? Agora aqui, ó, eu coloquei aqui no quadro que vocês estão vendo, algarismo romano. Aí vocês vão me perguntar, professor, isso é aula de matemática, mas eu preciso de que vocês tenham o conhecimento do algarismo romano, porque na história a gente trabalha muito com século. E o século ele é trabalhado em algarismo romano, como está aqui, ó. Então vocês precisam, no mínimo, saberem isso aqui, ó, de algarismo romano. Isso aqui, para mim, já é o suficiente. Mas eu posso conversar com o professor de matemática, certo? Para ele dar uma aulinha para vocês, uma revisãozinha de algarismo romano, certo? Então, vamos lá aqui, ó. Se eu quisesse botar, gente, em história, século I, como é que seria? Um izinho. Antes de Cristo ou depois de Cristo? Aqui dá a entender que está depois de Cristo. Por quê? Porque não tem nada. Se eu quisesse dizer que era um século antes de Cristo, eu teria colocado AC. Certo? Aqui subentende que está tudo depois de Cristo. Porque eu não mencionei aquela nomenclatura AC, antes de Cristo. DC, depois de Cristo. Beleza? Vamos lá. Século I, ó o izinho. Século II, 2 izinho. Século III, 3 izinho. Cada século equivale a quantos anos? 100 anos. Então, século III, 300 anos. Século IV, um I e um V. Século V, que é 5, 1, 2, 3, 4, 5, um V. Século VI, um V e um I. Século VII, um V e 2 I. Século VIII, um V e 3 I. Século IX, um I e um X. 10, X. 20, 2X. 21, 2X e um I. Certo? Só um minutinho aqui. E aí, galerinha, voltei, tá? Foi só tomar um pouquinho de água e poder respirar. Tô com esse probleminha, mas se Deus quiser, vai passar. Então, se liguem, dê uma estudadinha em algarismo romano. Vou conversar com o professor de matemática, né, que ele tem uma vivência melhor e maior do assunto de algarismo romano, certo? Para dar mais uma orientada para vocês e aprofundar. Para mim, vocês sabendo isso aqui, que é o básico do básico, já vai resolver o nosso problema de história. Que vai aparecer lá, século XX, qual é? 20. Século X e V, século 14. Certo? Então, vamos continuar aqui. Vou apagar. Se o quadro cair, não fiquem rindo, certo? Porque ele está pendurado aqui por um parafuso. Só, tá vendo? Ele balançando. Pode nem mexer muito. Certo? Estou adaptando o local para ver se eu boto um quadro um pouquinho maior. Certo? Então, desculpe aí, certo? A falha. Certo? Então vamos lá. Agora vamos transformar ano em século. Certo? Você tem um, eu vou botar o ano e você vai me dizer o século desse ano. Transformar, certo?
transformar ano em século. Século. Certo? Desculpe aí, minha letra, segredo, hein? Minha letra é horrível, certo? Mas não conta pra ninguém não. Aí eu compenso, escrevo menos e falo mais, certo? Então vamos lá. Vamos começar a regrinha dos anos. Dez anos. 52 anos. 125 anos. 1620 anos. 1541 anos. 1210 anos. Pronto. Essa regra tem duas regras, certo? Então vamos começar pela primeira. A primeira regra é que tem que ter 4 números, 4 algarismos. 1, 2, 3, 4. Tá certo, né? 1, 2, 3, 4. Tá certo. 1, 2, 3, 4. Tá certo. 1, 2, 3. Epa, professor, tem 3. E agora? Eu faço o quê? Para ficar 4 números. Eu acrescento um 0. Em que lado? O lado esquerdo. Certo? Pronto. 52 anos. Só tem 2 números. E agora, professor? Eu acrescento mais 2 zeros. Para ficar 4. Lado esquerdo. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 10 anos. Só tem 2 números, professor. Então, vou ter que botar mais 2. Quais são os números? 0 e 0. Lado esquerdo, 0 e 0. 1, 2, 3, 4. Certo? Até aí, nenhuma dúvida, né? Então, vamos lá. Se todos já estão com 4 números, o que eu vou fazer agora, na minha regra? Eu corto os 2 últimos números. O que eu vou fazer, professor? Eu vou cortar os 2 últimos números. 1, 2, né? Os 2 números? Eu vou cortar, ó. Risquei, ó. Vou fazer o que agora? Somar mais 1. Isso é uma regra. Aí vocês vão botar aqui, ó. Para lembrar. Mais 1. 0 mais 1 dá quanto? 0 mais 1 é 1. Então, século. Século 1. Vamos ver o segundo. 1, 2, 3, 4. Joia. O que eu faço agora? Corto os 2 últimos números. Cortei o 2 e cortei o 5. Faço o que agora? Somo mais 1. 0 mais 1, 1. Pertence, 52 anos, pertence também ao século 1. Certo? 125 anos. Botei o 0, completou. 4. O que eu faço agora? Corto os 2 últimos números. O 2 e o 5. Somo mais 1. 1 mais 1, 2. Século 2, ó, em algarismo romano. Deixa eu apagar aqui que ficou feio. Mais feio do que o normal. Século 2. Certo? 1620, ó, tá completinho, 4 números. O que eu faço? Corto os 2 últimos números, que é o 0 e que é o 20. Ou melhor, é o 0 e o 2. Sobrou esse aqui, somo mais 1. 16 mais 1, 17.
como é 17 em algarismo romano? X, que é 10, V é 5 e 2I. 17, século 17. Certo? Fiquem aí na linha, na escuta, que eu vou apagar aqui para ficar melhor. Certo? Já está gravado, né? Não tem problema. Aí eu vou pegar esses dois números que estão aqui e vou botar aqui para facilitar. 1541 anos, né? 1210 anos. Pronto. Que aí eu apago aqui para facilitar e ficar mais organizado para vocês. Mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4. Tá legal, na regra, né? O que eu vou fazer agora? Eu corto os dois últimos números, que são o quê? O 1 e o 4. Somo mais um. É a regrinha, não esqueça da regrinha. 15 mais 1, 16. Século 16. Como é o século 16? X, que é 10, V é 5 e um I. 16, ó. Século 16. Certo? Todo mundo aí? Beleza? Vamos lá. 1210. Mesma coisa, ó. 4 algarismos. 1, 2, 3, 4. Tá joia. O que eu faço agora? Corto os dois últimos números. O 1 e o 0. Sobrou 12. 12 mais 1. Século 13. 13, ó. X. Né? I. 10, 11, 12, 13. Século 13. Certo? Essa é a primeira parte da regrinha. Vamos ensinar agora a segunda regra. Certo? Só um minutinho. Voltei, galerinha. Só para dar uma respirada. Ai, eu ainda puxo um pouquinho. Vamos agora para a segunda parte da regra. Beleza? Vou apagar aqui. Já. Certo? Vamos aqui. É bem facilzinho essa segunda regra. Eu sei que é um pouco chato, professor, negócio de regra, esse negócio de exceção na regra. Eu sei, é ruim. Mas infelizmente temos essas exceções. E se a gente não aprender essas exceções, a gente vai saber a coisa pela metade. Aí da águia. Né? Vamos lá. Vocês vão ver umas coisas comuns, vocês vão perceber. Faz tanto tempo que eu usei. Mesma história. 200 anos, 100 anos, 300 anos, 1400 anos, 1500 anos. Tudo DC, certo? Tudo depois de Cristo. Por isso que eu não botei, né, a sigla. O que vocês vão perceber de comum neles? Terminam em 00, 20, ó, 00, 00, 00, 00 e 00. É a primeira regra, é a exceção. Toda vez que terminar em 00, a gente vai fazer uma coisinha. Mas vamos por etapa. Primeira coisa, essa não falha, não é exceção. Eu tenho que ter 4 números ou 4 algarismos. 1, 2, 3, está faltando, não tá? Tá. O que é que eu faço? Acrescento um 0 do lado esquerdo. Certo? 100, 1, 2, 3 números, está faltando 1. Acrescento um 0, lado esquerdo. 300, 1, 2, 3. Faltar mais um, 4 algarismos. 1, 2, 3, 4. Já está completo. 1, 2, 3, 4. Está completo. Vamos lá. Então, qual é a regra?
Eu já me liguei que essa regra ela funciona quando termina em 2-0, ó. Tá vendo? Beleza. Então eu vou fazer o quê? Risco os dois últimos números. Quais são os dois últimos números? 0, 0. Oxe, professor, não mudou nada. É a mesma regra. Calma. Eu vou dizer agora que tem o pulo do gato. Quando terminar em 0, 0, você não soma nada. Aquele umzinho que a gente bota em cima, não bota nada. Certo? Sobrou o que aqui? 2. Então, século 2 em algarismo romano, ó. Certo? 100, a gente acrescentou, né? O zerinho, 4 números. Corta os dois últimos números. Vou somar um? Não. Por quê? Porque terminou em 0, 0. Sobrou o que então? 1. Século 1. $300. Está faltando no algarismo. Botei ao lado esquerdo. Corta os dois últimos números. 0, 0. Vou somar mais um? Não. Por quê? Terminou em 0, 0. Sobrou o quê? 3. Século 3. 1.400, tá normal. Os 4 números, não tem que botar nenhum 0, professor. Isso aí. O que eu faço agora? Corto os dois últimos números. Terminou em 0, 0. Eu vou somar mais um? Não. Sobrou o quê? Lê tudo. 14. Século 14. X, I, V. Ai, ai. 1.500. Tá completão, professor. Beleza. Então, corta os dois últimos. Vou somar? Não, professor. Por que eu não vou somar? Professor, porque terminou em 0, 0. Aí a gente vai ver só o que sobrou. Sobrou o quê? 15. Século 15. X, V. Então, gente, isso aí foi o final da nossa aula, certo? Da unidade 1. A professora Ana Carla vai preparar o exercício para vocês fazerem amanhã, no caso, quarta-feira, certo? Desculpa aí, estou meio cansado ainda, mas fiquem com Deus, tá? Beijão para vocês.